com o nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus. Te agradecemos por essa palavra, Pai, que vai com certeza nos edificar, falar o nosso coração, nos fortalecer. Peço ao Senhor, meu Deus, abre o nosso entendimento, não deixa que nada venha atrapalhar, meu Deus, a gente de receber, de ouvir esta palavra, de sairmos daqui fortalecidos por ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Atos capítulo 20, versículo 7. Amém? Paulo entrou ali. Versículo 1, versículo 7 diz assim, ó. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Amém, igreja? Então a Bíblia diz, igreja, que Paulo ele deveria estar em outro lugar, deveria seguir viagem, mas ele passou um tempinho a mais ali com o povo de Troade, pregando o evangelho, e a Bíblia diz que ele se estendeu a pregação até meia-noite. Quem aqui já participou de vigílias já? Vigília. É bom participar de vigília? Para que serve uma vigília? É só para passar um momento sem dormir? Não. É o momento que você ali abre mão do seu sono para falar com quem? Nesse caso, o povo estava ali para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a pregação de Paulo. E eu acho interessante que o povo não redou o pé. O povo ouvia a pregação de Paulo do início ao fim. Imagine que Paulo talvez começou a pregação lá pelas 9 horas. A Bíblia não cita que hora que Paulo começou a pregação, a palavra. Amém? Fato é que o povo estava lá sedento da palavra de Deus. E nós, igreja, devemos ter o quê? Sede da palavra de Deus. Quando alguém ela tem sede da palavra de Deus, igreja, ela passa horas e horas e horas e horas ouvindo ou lendo a Bíblia e não acha que é demais, não acha que está exagerando, é na verdade. O povo aqui, igreja, o discurso de Paulo ali até esse momento foi até que horas? Imagine se eu começar aqui, como a gente começou o culto, não é isso? A gente começou o culto 7h30. Aí imagina se eu prolongar a palavra, a pregação até que hora? Tem muita gente que vai começar a dizer, pastor, tá bom, pastor. É, né? Pastor, ó, ainda tenho que dormir, amanhã tem trabalho. Quem vai trabalhar amanhã? Glória a Deus pelo seu trabalho, diga glória a Deus. Então, as pessoas estavam ali com sede da palavra de Deus. Coisa que a gente deve cultivar. Por quê? Porque nos dias de hoje, eu estava falando de manhã, o Brasil é um país muito abençoado, em que qualquer canto você ouve alguém pregando, não é assim? E por isso, muitas vezes, as pessoas não dão um certo valor que deveria dar. Enfim, por achar, por ver em todos os lugares alguém pregar, então vira uma coisa banal e não era para ser. Diga glória a Deus. A palavra de Deus não era para ser levada a esse ponto. A gente deveria ter fome e sede da palavra de Deus, sede de conhecimento, sede de entender os desejos de Deus, sede de entender os planos de Deus para a nossa vida. Diga glória a Deus. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você entende os projetos de Deus para a sua vida. Sim ou não? Aqui está tudo. Tudo que Deus tem planejado para você está escrito aqui na Bíblia. Não é assim? Então, quanto mais você ouve,
mais você entende a palavra, você guarda a palavra e mais você é abençoado. Diga glória a Deus. É dessa forma. No versículo 8, diz assim, ó. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Mas antes eu quero voltar lá no primeiro versículo que a gente leu, porque a Bíblia diz que ali era o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Hoje, domingo. O primeiro dia é o domingo. E eles estavam ali, igreja, ela diz assim, reunidos com o fim de partir o pão. Ou seja, eles estavam celebrando a ceia. Estavam ali em comunhão, buscando a Deus, buscando renovação espiritual com Deus. E a Bíblia diz que esse rapaz, como era o nome dele, igreja? Eutico. O Eutico estava lá ouvindo a pregação, mas ele estava em cima de quê? Em cima de que, igreja? De uma janela. Em cima de uma janela não é um lugar de alguém que está com sono ficar, sim ou não? Aconteceu o óbvio. O rapaz cochilou, caiu do terceiro andar. Imagine você o que é que aconteceu. Deve ter quebrado o pescoço. Agora eu lhe pergunto, quem quebra o pescoço tem como viver, igreja? Hã? Não tem como. Não tem condição. Então a Bíblia diz que esse rapaz foi levantado como? Morto. Morreu. O que era para ser uma celebração de ceia, se tornou ali, até aquele momento, um momento de tensão, um momento de tristeza no meio dos irmãos. Porque aquele rapaz morreu. Aquele rapaz, ele, infelizmente, igreja, foi vencido pelo sono. Eu acho interessante que a Bíblia diz que ele foi vencido pelo sono. Nós, igreja, temos que tomar cuidado para não sermos vencidos por esse sono. Amém, igreja? Quem já observou que quando você está lendo a Bíblia dá um sono? Quem já observou? Quem já observou que quando você está ouvindo a pregação, o pastor está pregando, dá aquele sono que parece que você não dormiu tem 10 dias? É ou não é? E você não perdeu noite, mas dá um sono. Então aquele rapaz ali era para estar ouvindo desde a primeira palavra até a última da pregação de Paulo, mas ele deixou-se vencer pelo sono. Igreja, o nosso inimigo, ele quer a todo custo que você não ouça a palavra, que você não guarde o quê? A palavra, que você venha sem disposição para a igreja e que você fique na igreja a bocejar, a cochilar, e que você não entenda o que foi pregado, que é melhor para ele desta maneira. A Bíblia diz o que? O meu povo sofreu ou sofre por falta de o quê? De conhecimento. Lembra que eu falei para você que quanto mais você conhece, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ouve a palavra, mais você entende o que Deus tem para você. Mas você entende o jeito que Deus trabalha por você. Mas você entende o amor de Deus por você. E o nosso inimigo não quer que você ouça isso, que você aprenda isso. Ele quer que você fique leigo, que você não tenha conhecimento algum da palavra de Deus. Por isso que eu falo que o momento mais importante do culto qual é? É a pregação, é a palavra de Deus. Afinal, nós estamos aqui por causa da palavra.
Amém? Nós estamos aqui por causa da mensagem. Aí continua, diz assim, ó. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Amém, igreja? Quer dizer, o rapaz ali ressuscitou. Diga glória a Deus, igreja. E no versículo 11 diz assim, ó: subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou longamente até o romper da alva, e assim partiu. Diga glória a Deus. Olha que interessante, igreja. Que hora é que o dia amanhece aqui? Aqui em Canudos. Quem é que acorda bem cedinho? Quem é que acorda? Amém? O dia amanhece que horário? 4, dando 5, não é assim? 5, para ser mais exato. 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã foi que Paulo parou de pregar. Aí você diz assim, pastor, misericórdia. Quem gostaria de ouvir uma pregação de Paulo? Tem certeza? Paulo tinha hora para começar, mas não tinha hora para parar, não. Amém, igreja? Paulo era daqueles que tanto gostava de quem tinha fome para ouvir, como ele tinha fome para pregar. Diga glória a Deus. Ele não levava, já 10 minutos já está demais, não. Olha a hora que ele começou. Suponhamos que ele começou 9 horas da noite. Na hora que o rapaz morreu, era que hora? Meia-noite. Aí ele foi continuar a pregação até 5 da manhã. Vamos supor que seja esse horário que amanhece o dia. Amém, igreja? E o povo não foi embora. O povo não redou o pé, porque o povo tinha sede da palavra. Diga glória a Deus, igreja. Você vai observar que Jesus ele tem uma certa preocupação com a gente a respeito desse nome chamado sono. Amém? Você pode observar quão difícil é você se levantar às madrugadas para você orar. Quem já experimentou já? Pastor, eu já tentei, não consigo. Pastor, eu já tentei, consegui algumas vezes, mas não é todo dia que eu consigo. Eu sou sincero em dizer que não é todo dia que eu consigo, não. Tem dia que eu tento, mas não tem jeito. Tem dia que eu nem tento. Amém, igreja? E tem dias que eu tento, consigo, para a glória de quem? Acordo 3 da manhã para orar. Agora eu vou te falar, igreja, pensa num sono. É ou não é? O sono mais gostoso é o de 3 da manhã. Rapaz, aquele friozinho, é ou não é? Mas Jesus, igreja, em uma certa noite, ele foi para o jardim do Getsêmani para orar, porque ele estava em agonia, porque estava chegando a sua hora. Ele estava para ser entregue por nós, amém? E ele já estava prevendo o que estava para acontecer com ele, né? Ou seja, os sofrimentos, né? Os cravos nas mãos, as chicotadas, os escárnios, a coroa de espinhos e a crucificação. Então ele já estava prevendo, então ele pediu que os seus amigos, os seus discípulos, orassem por ele. Jesus subiu para mais um lugar mais alto e disse: olha, eu vou subir até lá. Vocês ficam aqui embaixo, mas orem comigo, porque eu estou em agonia. E quando Jesus voltou da primeira oração, o que é que os discípulos estavam fazendo, igreja? Estavam dormindo, e Jesus advertiu eles: olha, cuidado, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E voltou a orar. Quando ele voltou,
que é que o discípulo estava fazendo de novo? Dormindo. Quer dizer, o ensinamento de Jesus era que eles orassem, tirassem ali um momento de sacrifício do sono para falar com Deus. Diga glória a Deus. Mas por que Deus, ele fala tanto nessa questão de sono? Porque na verdade existem dois sonos. Esse sono que você tem e o sono espiritual. Amém, igreja? E infelizmente, cada dia que se aproxima a volta de Cristo, esse sono, esse segundo sono, o espiritual, está se tornando mais comum no meio dos cristãos. Amém, igreja? Só que Deus vai falar conosco agora, amém? Livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 11. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Amém, igreja? Porque a preocupação de Deus, para que a gente não venha dormir, para que a gente não venha ficar desapercebido. Lembra da parábola das 10 virgens? Quem lembra? Haviam 5 prudentes e 5 o quê? 5 nécias. A Bíblia diz que elas dormiram. As nécias não levaram azeite consigo. Já as prudentes levaram azeite de reserva. Quem lembra da campanha que a gente fez aqui? E aí, a Bíblia também fala de sono. A Bíblia diz que o noivo demorou a vir e todas foram pegas e tomadas de um profundo sono. Amém? Romanos 13, versículo 11. Então, Deus, ele quer falar conosco hoje, para que não aconteça conosco a mesma coisa que aconteceu com aquelas nécias. Amém, igreja? Que não estavam vigilantes e que foram pegas de surpresa no momento em que o noivo voltou. Amém, igreja? Quem já achou, diga graças a Deus. Diz assim, ó: o dia está o que, igreja? O dia está próximo. Pastor, que dia? O dia mais importante da nossa vida. Diga glória a Deus. Igreja, deixa eu perguntar para vocês: o que você julga ser o dia mais importante da sua vida? Pastor, o dia mais importante da minha vida foi o dia que eu casei. Pastor, o dia mais importante da minha vida foi o dia que eu comprei um carro. O dia mais importante da minha vida foi o dia que eu me batizei nas águas. O dia mais importante da minha vida, pastor, foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Ok, cada um tem uma definição de um dia da sua vida, amém, igreja? Porém, eu considero que o dia mais importante da nossa vida é um dia que Jesus vai voltar para buscar quem? Quem? A sua igreja. Quem é que faz parte dessa igreja aqui? Vixe, só 4 pessoas? Meu Deus. Quem faz parte, igreja? Glória a Deus. Deu susto agora, deu medo. Fiquei assustado com vocês. Então, diz assim no versículo 11: o dia está próximo. Diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é chegada, já é hora de vos, o que, igreja? De vos despertardes do sono. Amém, igreja? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Diga glória a Deus. Olha que forte essa palavra.
Deus toma a boca de Paulo, Jesus toma a boca de Paulo para falar aos romanos, dizendo o seguinte, ó, vocês têm que estar, diz o quê? Dispersos, despertos, na verdade, do seu sono. Ele diz, é hora de vos despertardes. Do quê? Do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ou seja, do que quando você entregou sua vida para Jesus lá atrás. Feliz é aquele que já tem 10, 15, 20, 30 anos que entregou a vida para Cristo. Diga glória a Deus. Alguém aqui já tem 20 anos que foi batizado? Olha lá. Que bênção. Então, a Bíblia diz que agora é o momento de quê? É o momento de quê? De dormir? Não, a Bíblia diz o quê? Já é o quê? Já é hora de vos despertardes do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quando foi que você começou a crer nisso? Pastor, eu comecei a crer há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Pastor, não, eu tenho só um ano só. Mas está mais próximo, diga glória a Deus. Cada dia que passa está o quê? Então é hora de que, igreja? De despertar do nosso sono. Amém? É hora porque agora está mais perto do que quando no princípio cremos. Versículo 12 diz assim, ó. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armaduras de quê? Da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e desolações, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Diga glória a Deus, igreja. Quer dizer, agora é hora da gente despertar. Diga glória a Deus, igreja. Quem aqui já viu, no mínimo, um sinal que está escrito na Bíblia que falou que ia acontecer? Só um. Quem já viu mais de um? Quem já viu mais de 2, mais de 3, dezenas de sinais? Igreja, eu digo para você que a gente vê hoje 3 por um mês. É assim? Então, é hora de que, igreja? É hora de despertar. Vamos despertar do nosso sono, diga glória a Deus. Porque é chegada, o quê? A hora. Olha lá, versículo 11. E digo-vos isto, que vós a que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Diga glória a Deus, igreja. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para renovar nossa aliança com Deus. Diga glória a Deus. Cada momento que você passa na presença dele, você vai fortalecendo os seus pés para a caminhada. Diga glória a Deus. A nossa caminhada não é pequena, não é daqui para ali. Nossa caminhada é longa. Amém? Por isso que nós temos que despertar e pedir força a Deus. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra do nosso Deus,